Apocalipse, capítulo 3. Deus é maravilhoso e Ele nos trouxe até aqui para que nós sejamos alimentados, abençoados, redarguidos, corrigidos, consolados, para que nós continuemos a nossa jornada chamada vida com êxito e que tudo seja para a glória dEle, que tudo seja para o louvor dEle e que tudo seja para que o nome dEle seja glorificado para todo sempre. Apocalipse capítulo 3, uma igreja, uma carta dirigida a uma igreja, Filadélfia, que significa amor fraternal. O Senhor Jesus diz assim no versículo de número 7, Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Podemos assentar. Os primeiros escritos de Apocalipse é enviado às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, com a incumbência e de cada um dos pastores e líderes de receber a palavra do Senhor e assim aplicar a correção, a exortação, ou então o consolo sobre cada igreja. E nós temos aqui a carta destinada à igreja de Filadélfia, onde o Senhor Jesus, Ele mesmo, endereçando aquela carta, Ele diz assim: assim diz o santo e o verdadeiro. O Senhor Jesus, Ele começa a falar sobre a sua natureza, a natureza pessoal dEle, que Ele é santo e que Ele é verdadeiro. Aí depois Ele atribui a si mesmo uma natureza política. Ele diz assim: aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aí ele diz sobre a igreja, ele diz: vocês, mesmo na pouca força, vocês conseguiram reter a minha palavra e não negaram o meu nome. E então eu coloquei para vocês uma porta aberta, e essa porta ninguém vai fechar. Nós vamos falar sobre isso, sobre Jesus, ele denominando a si mesmo como a porta, ele denominando a si mesmo como a chave. E a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus, quando ele diz: eu tenho a chave de Davi, Davi foi um pastor de ovelhas que entra num cenário político de Israel. Ele é escolhido por Deus para ser o segundo rei de Israel, onde ali ele, segundo o coração de Deus, ele traria para Israel a vontade estabelecida e a liberdade por tanto tempo prometida e nunca antes alcançada. Somente Davi conseguiu trazer a liberdade completa a todos aqueles territórios que Josué não conseguiu convencer o povo a conquistar. Davi, com suas guerras e suas investidas, conseguiu fazer com que Israel alcançasse a promessa, conseguisse alcançar tudo aquilo que ficou para trás. Então, quando o Senhor Jesus diz assim: eu tenho a chave de Davi, ele atribui a si mesmo uma autoridade sobre a igreja, dentro dela e sobre ela. Uma autoridade governamental absoluta, acima de qualquer governante deste mundo, deste contexto e deste tempo. Então ele diz: eu tenho a chave de Davi, e eu abro e ninguém fecha. Você consegue entender isso? Que toda a autoridade governamental, ela está nas mãos do Senhor Jesus? Sobre a vida de todos aqueles que estão ligados à igreja, Jesus Cristo tem a autoridade sobre a sua vida para abrir uma porta e ninguém fechar. Quero que você vá comigo em Neemias. Vamos lá, em Neemias. Eu quero falar sobre a situação de nós dentro da igreja, ligados à igreja, e tendo essa porta aberta para cada um de nós. E todas as considerações que nós temos que entender e compreender sobre esta porta. Pastor, esse Jesus é a porta, e ele diz que tem uma porta aberta para mim,
e Ele tem uma porta aberta para nós. Então eu posso ficar em sombra e água fresca, porque eu vou, todo jeito, eu tenho. Nós vamos ver neste momento que para que essa porta se abra, nós precisamos de um comportamento adequado. E Deus nos leva a Neemias, porque Neemias é um bom exemplo disso. É o exemplo de um homem que estava sossegado em Suzã, fortaleza, e o templo já havia sido, a maioria do templo já havia sido levantada por conta de Esdras, mas todos os muros ainda estavam queimados a fogo. Ou seja, havia restauração do templo, mas não havia proteção para a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, que alguns parentes de Neemias chegam onde ele estava, em Suzã, fortaleza, e dizem assim, o nosso povo está numa extrema miséria. As portas estão queimadas a fogo e nós estamos à mercê dos inimigos. Neemias não podia, ele era cativo na Babilônia. Ele não podia simplesmente dizer, vou pegar um ônibus, vou pegar um avião, vou pegar um carro, um jumento e vou para lá. Ele precisava de condições. E essas condições não seriam por meios naturais. Ele era servo, ele servia, ele era o copeiro do rei. Então ele não podia decidir por si mesmo e dizer, não, eu vou. O Espírito de Deus veio sobre mim e eu vou fazer aquilo que eu tenho destinado dentro do meu coração. Ele precisava de uma porta aberta. Ele precisava que Deus movesse aquela situação. E ele resolveu o quê? Ele resolveu depender de Deus. Ele podia, por exemplo, ter optado por algumas saídas que os crentes da nossa situação contemporânea poderiam optar. Eu vou fugir, porque é de Deus. Vou fugir. Você é um fugitivo. Porque é de Deus, para Deus vale tudo, não é verdade? Eu vou fugir. Vou fugir, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar, porque eu estou indo fazer uma coisa boa. Então eu posso usar qualquer meio para fazer isso aí, porque eu estou fazendo uma coisa boa. É de Deus, eu vou fugir, e Deus vai me guardar, e Deus vai me proteger. Não. Ele queria fazer a coisa certa do jeito certo. Não adianta eu querer fazer a coisa certa do jeito errado, que Deus não vai estar na situação. Tudo que nós temos que fazer a coisa certa. Como é que eu chamo Deus para a situação? Fazendo do jeito certo. Ele queria fazer a coisa do jeito certo. O que acontece no coração de Neemias? O coração dele compungiu. Ele disse assim, como é que pode o meu povo estar nessa situação e eu aqui vivendo uma vida numa situação até favorável, até uma situação agradável e boa? Então o que aconteceu dentro de Neemias? Aconteceu a potencialização. Diga assim comigo, quando o Espírito Santo age, ele potencializa as habilidades do caráter. Às vezes nós dizemos assim, estou possuído pelo Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse alguma coisa desse tipo, né? O Espírito Santo está em mim. Coisa aqui vai ficar boa. O que o Espírito Santo faz? Ele faz o que não há? Não, ele só potencializa o que já existe pelo poder da palavra. A palavra chega, ele vai estruturando, abençoando, adequando, firmando, levantando, consolidando. E aí quando o Espírito Santo de Deus chega para poder levantar, ele potencializa aquilo que ele já trabalhou. Ele não chega tipo com um trator, agora eu vou dar unção de trator. Ou então ele chega com a unção do quê? Do foguete. A unção do quê? Que mais? Que unção mais que ele vai dar? Não. O que o Espírito Santo faz? Ele só potencializa aquilo que ele já trabalhou. Deus já de antemão havia trabalhado em Neemias o quê? Um coração quebrantado, um coração guerreiro, um coração de liderança. Então o Espírito Santo veio e potencializou aquilo que já existia. Aquilo que de antemão o Senhor já havia trabalhado. Assim como em mim e você. O Espírito Santo vai trabalhando, às vezes demora 1 ano, 2 anos. Pastor, eu queria que fosse de um dia para o outro. Então você está no lugar errado, no reino errado, com o Senhor errado. Que a obra do Senhor é até que ele venha ou até que você vá. É ou não é? Então é uma obra considerável, uma obra, um trabalhar de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor é o arquiteto, ele arquiteta tudo e faz tudo. Então o que nós precisamos entender é que ele vai trabalhando, moldando, colocando as coisas no lugar, limpando, arregimentando, fortalecendo, pulindo, podando, para que
na hora necessária em que eu e você vamos nos levantar para poder entrar pela porta, nós temos condições para isso. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele potencializa aquilo que ele já fez. Então, quando você não vê nada acontecendo na sua vida, porque você não está lá, não, agora é minha vez, passa a bola para mim, eu sou a bola da vez e tal. Às vezes a gente é até a bola da vez, né? Piada, brincadeirinha. A questão é, não é porque você não está vendo Deus fazer nada, não é porque você não está agindo, é que o Espírito Santo não está trabalhando. Ele tem trabalhado em mim e em você. Mesmo quando nós estamos ali, ó, quietinhos, quando nós estamos ali fora, né? No banco de reserva. Você acha que você está no banco de reserva, mas ele está trabalhando dentro da sua alma, dentro do seu coração. E a primeira investida que Deus fez em Neemias é fazer com que houvesse dentro do coração dele uma inconformidade. A construção da chave da porta, porque a porta tem que ter uma chave para ela se abrir. Nós precisamos entender, ele diz, eu tenho a chave, e a chave é posta em nós. E a construção da chave é aquela incomodação. Você não se conforma com aquela situação. Você não se conforma com a sua família do jeito que ela está. Você não se conforma com a sua vida de como ela está. Você não se conforma do seu casamento como ele está. Você não conforma com a sua vida profissional como ela está. E aquilo começa a te incomodar. E aquilo começa a te dar uma congestão emocional. E você fala, Deus, mas não é possível. Se a tua escritura diz isso, como é que eu vivo aquilo? Se o Senhor está prometendo isso, se a tua palavra diz isso, como é que eu posso estar aquém daquilo que está escrito? Como é que eu posso viver de uma maneira, Senhor, pseudo-evangélica? Como é que eu posso olhar para tudo aquilo que a tua escritura diz e eu não viver, não me conformo com isso? O que aconteceu com Neemias? Uma inconformidade sobre aquela situação. Ele dizia, eu não posso ficar aqui nessa situação e o povo do Senhor vivendo da maneira em que está. Então o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, oração. A Bíblia diz que ele ora. Olha para o seu irmão e diz, você precisa orar mais. Eu preciso orar mais, você precisa orar mais, nós precisamos orar mais. Então oremos, irmãos. A Bíblia diz que ele foi falar com Deus. E a oração dele se baseou em 3 aspectos: confissão, promessa e pedido. Primeiro ele confessa, a Bíblia diz assim, no versículo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Neemias 1. Vamos ver o 4 primeiro. 1, 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira atitude para que você mude algo na sua vida, é preciso existir uma mudança dentro de você. Reconhecimento. Você precisa olhar, você precisa se consternecer, você precisa compungir e você precisa olhar e dizer, Deus, a coisa não pode continuar assim. Você precisa ficar decepcionado com a situação. Enquanto você empurrar com a barriga e existir contentamento, aquela situação vai continuar daquela maneira. Mas quando você se abalar emocionalmente e dizer, Deus, essa situação não pode ficar assim. Mas não pode ser um sentimento isolado, não pode ser uma sensação, tem que ser algo verdadeiro. Tem que ser algo que tire a sua paz. Tem que ser algo que leve você a fazer sacrifício. No caso dele, ele foi jejuar. Ele foi lamentar, ele foi chorar, ele foi dizer, essa situação, Deus, não pode ficar desse jeito, não pode ficar dessa maneira. Jesus tem uma porta aberta para mim, ele tem uma porta aberta para você, ele tem uma porta aberta para todos nós, em todas as raias e situações. Só que o que nós precisamos é ir atrás dessa chave e permitir que essa chave se construa dentro de nós. E a primeira situação é você ficar indignado com a sua situação, muitas vezes acomodado, muitas vezes confortável, muitas vezes quieto, numa quietude nociva. E você diz, está tudo bem, e esse tudo bem é uma consideração nociva sobre a sua vida. E ele começa a indignar-se consigo mesmo, ele diz, não posso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir de alguma maneira. Então ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai colocar a vida dele, a situação diante de Deus. E na oração dele, a primeira coisa que ele faz é confessar o pecado.
E ele não se levanta de uma maneira achando que Deus é injusto, que os governantes eram injustos. Ele diz: Senhor, isso foi profetizado, isso foi dito, que se nós nos rebelássemos contra o Senhor iria nos espalhar. Ele diz assim no versículo de número 7. De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Primeiro ele confessa o quanto de confissão tem faltado em nós. Quando tem faltado de nossa parte, Deus, eu estou agindo errado. Senhor, não é assim que o Senhor espera que eu haja. Deus, eu tenho recebido tanto e produzido tão pouco. Deus, eu tenho analisado pouco a minha vida, eu tenho entendido pouco. Senhor, eu não tenho dado valor. Eu não tenho. Confessar o nosso pecado. Confessar a maneira que temos vivido, que está sentenciando o nosso futuro. O que ele queria? Ele não queria que o povo dele continuasse da maneira que estava. Por quê? Ele não podia. As coisas na sua vida só vão mudar quando você não poderá mais conviver com elas como estão. Você pode repetir isso? Enquanto você puder conviver com as coisas como estão, elas vão continuar assim, piorando. As coisas na sua vida só vão mudar quando você disser: eu não posso mais conviver com essa situação dessa maneira. Eu preciso que essa situação mude. Só aí que vai mudar. Enquanto você empurrar com a barriga, enquanto você se moldar, enquanto você adequar, tira isso, tira aquilo outro. Tempestade de Jonas, joga a bagagem, agora joga o pão, joga a farinha, joga os tesouros, joga a mercadoria que nós estávamos levando. Não, tira Jonas, que a tempestade para. Enquanto você ficar adequando a sua vida, a sua situação, a sua vida não vai mudar. Você tem que buscar transformação íntima e considerável para a sua vida, para que a sua situação possa mudar. O que acontece conosco como crentes? Nós vamos nos adequando. Pode aqui, tira ali, faz ali. E aí tem crente que ainda fala que isso é abnegação e renúncia. Ô pastor, eu estou numa renúncia, numa abnegação. O que você está fazendo? Estou tirando tudo, estou me moldando para a situação. Está fazendo errado. A sua situação só vai mudar quando você disser: eu não posso conviver mais com isso dessa maneira. Acabou. E ele não podia mais conviver daquela maneira, estando em Suzã, Fortaleza, numa situação supostamente privilegiada, e o povo dele sofrendo. Você quer entrar pela porta que o Senhor abre? Então, você precisa fazer oração. Você precisa ficar incomodado com a situação que você está. O diabo quer acomodação, sabia? Ele quer acomodação para os crentes na terra para atormentar eles do inferno. Tormento para os crentes, ele só quer no inferno. Aqui ele quer que os crentes fiquem acomodados. Por isso que Jesus diz assim, você está morna, igreja. Por quê? Porque o que Satanás quer é a acomodação dos crentes. É que eles não se mexam, é que eles não melhorem, é que eles não mudem, é que eles não busquem transformação. Terceira parte da oração dele. Segunda parte, promessa. Versículo de número 9. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias chega diante do Senhor e diz: Senhor, tem uma promessa aí para ser cumprida. O Senhor, junto com a consequência da desobediência, colocou uma promessa. Você ainda se interessa pelas promessas que Deus tem para a sua vida? Pastor, há um tempo atrás até que eu era assim, sabe? Uma pessoa que me interessava pelas promessas. Mas agora assim, do jeito que der tá bom, o que vier é lucro. Olha, cuidado com aquilo que pode vir. Que o diabo também manda, não manda? Ele manda coisa aí, o que vier é lucro, né? Tem crente que fala assim, eles fazem alguns adágios como os seus textos chaves para a vida. Tá ruim, mas tá bom. Qual mais? Mal necessário. Tudo que vier é lucro. O que é isso, hein? Papagaiada essa daí, né? Onde é que estão os textos bíblicos? Onde é que está a promessa? Onde estão as promessas que Deus tem para a sua vida? Onde está aquilo que Deus projetou para você quando você foi colocado no ventre de sua mãe? Isso deve interessar você ardilosamente. Você tem que se levantar de uma maneira varonil.
Ardilosamente, Satanás tem colocado esse comodismo, essa situação nociva, do jeito que tá bom. Onde estão as promessas de Deus? Você tem que se levantar para poder conquistá-la, para poder se posicionar. Ele diz, Deus tem promessa para cumprir. E a terceira parte da oração dele, 1:11, ele pede. Você pede? Pastor, eu peço. Eu peço para o gerente do banco. O gerente do banco, quando me vê lá, fala, eu peço para minha mãe, para o meu pai, eu peço para o padrinho, eu peço para o irmão da igreja, eu peço para o pastor, eu sei pedir. Olha, eu sou o maior pidão do universo. Você tem que saber pedir, e quem sabe pedir, pede para a pessoa certa. Pede para quem tem. Pede para quem é misericordioso. Pede para quem é compassivo. Pede para quem não consegue dizer não para o filho. Essa é a fraqueza de Deus. Pede para quem tem. E ele pediu. Por isso que Jesus diz, pedir e dar-se-vos-á. E ele pediu. E Jesus diz, pedir, 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 pedir. Pastor, eu pedia muito, agora eu parei. Por que parou? Porque eu cansei. Cansou antes de receber? Será que você é crente mesmo? Crente que é crente não cansa de pedir. Ele pede todo dia ele está renovado para pedir. Ele levanta, diz misericórdia renovada, petição renovada. Todo novinho em folha para continuar pedindo. E ele pede. Ele chega diante de Deus e diz, Senhor, aqui está a minha petição. No outro dia, misericórdia renovada, Senhor, estou aqui para pedir. E ele pede, por quê? Porque a Bíblia manda ele pedir. A Bíblia manda ele pedir com perseverança. A Bíblia manda ele pedir com determinação, com afinco. E enquanto ele não receber, ele não vai parar de pedir. Ele pede, meu irmão. Ele pede. Ele não pede para ser humano, ele pede para quem manda em tudo. E a Bíblia diz assim no versículo 11, ele diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Eu quero graça, eu quero oração respondida, e eu quero favor, eu quero aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Segunda característica daquele que entra pela porta. Primeiro, faz oração da maneira correta. Segunda, mudança de comportamento. Estou dizendo que você tem que ser triste. Não. Mas também você não tem que ser um bobo alegre, não é verdade? É ou não é? Você está num pleito. Você está numa peleja. Aleluia, glória a Deus, tudo dá graça. E aí? Quando você está num pleito, você está concentrado naquilo. Você está determinado naquilo. Você não tem atenção para pormenores. Não estou dizendo para você chegar na igreja tipo assim, a pessoa tem que ver que eu estou no pleito. Que jeito que alguém está no pleito? Faz aí a cara para o teu irmão, quem está no pleito? Numa briga, numa batalha, quem está no pleito? Que cara tem? Cara normal, um pouquinho mais concentrado, um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho mais focado. Foco, 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 foco. E aquilo era tão verdadeiro dentro dele, que quando ele comparece diante do rei, ele não consegue disfarçar. Aquilo era dentro dele algo pertinente, algo que estava incomodando a alma dele. E ele comparece diante do rei como? Um comportamento um pouco diferente. E o rei percebe isso. Fala, Neemias, mas parece que você está triste hoje? Pronto, e agora? Você tem tido um comportamento adequado ao seu pleito, à sua luta? Vai lá, ora, coloca diante de Deus, daqui a pouco nem lembra mais. Não tem foco, não tem propósito, não foca. Quando você está pedindo algo para Deus, é de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. É no trânsito, é fora do trânsito, é em todo o tempo. Deus, lembra da minha oração. Deus, lembra da minha oração. Senhor, eu estou precisando. Senhor, escuta. Senhor, atende. Senhor, ouve. Senhor, ouve. Senhor, ouve. É determinação, é persistência. E ele estava ali diante do rei, servindo o rei, mas o coração dele ardia. O desejo dele de estar lá, por quê? Porque ele sabia que ia fazer diferença. Ele sabia que Deus queria ele lá. Aí a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava
posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Mas naquele dia ele estava triste. Mudança de comportamento. O que é a mudança de comportamento? Senão a poda das arestas das coisas banais. As coisas frívolas que muitas vezes nós carregamos no nosso comportamento. Te dando um foco. Porque tem crente que você olha para ele, pelo comportamento dele, meu irmão, parece que ele está no Éden. Agora não sei que Éden que ele está, antes ou depois de Eva e Adão. Parece que ele está no Éden. Não tem foco, não tem oração, não tem tudo. A conversa dele é sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas brincadeiras, sempre a mesma coisa. Aí você fala, peraí um pouquinho, mas a vida desse irmão aí parece que... Aí quando você vai analisar mesmo de perto, olhar de perto, você fala, mas a vida dele é uma tragédia. Peraí, onde está o comportamento adequado para essa tragédia? Onde é que está um comportamento adequado? Alguém que é consciente do que está acontecendo com ele. Alguém que está consciente sobre o estado verdadeiro da família. A situação profissional dele. Assim, não, aleluia. Esse irmão é sempre alegre e cômico. Será que ele tem uma necessidade de fazer com que as pessoas sorriem? Será que ele nunca verdadeiramente almeja? Um dia eu vou sorrir de verdade. Um dia eu não vou ser o palhaço da corte, mas um dia eu vou sorrir de verdade. Um dia eu vou me alegrar pela minha vida, alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Será que não existe dentro dele esse anseio e essa busca? Eu não consigo entender isso aí. A Bíblia diz que o comportamento dele era adequado. Você olha para as irmãzinhas, umas irmãzinhas está feliz da vida só porque tem um cartão sem limite, mas a vida dela espiritual é uma tragédia. Ela é feliz porque tem um corpo bonito, porque tem um cartão sem limite, porque tudo está adequado, mas a vida espiritual é uma tragédia. Cadê o comportamento adequado dentro daquela situação? É isso que não dá para entender. Aí o que acontece? Acontece que ele se adequa àquilo que ele estava vivendo dentro dele, a realidade dele. Neemias era humano, mas um humano com propósito. Eu sou uma pessoa humana. Você é uma pessoa humana. Mas qual a minha diferença e a diferença das pessoas que estão lá fora? A minha e a sua? Nós temos propósitos. Nós temos propósitos. E não importa o que nós tenhamos que enfrentar. Qual é a mudança que nós temos que manifestar? Os nossos propósitos sempre valerão a pena. Não importa os esforços que nós temos que fazer, o meu propósito sempre valerá a pena. O seu propósito sempre valerá a pena. Qual é o meu propósito, pastora? Trazer a vontade de Deus para a sua vida. Viver aquilo que Deus tem para você. Porque Ele diz, eu tenho a chave da porta e eu pus uma porta diante de você. Você tem que abri-la com o quê? Com oração adequada, com comportamento adequado e com o seu jeito humano de ser. Ele era humano com propósito. Ele temeu, porque ninguém podia estar triste diante do rei. Para estar diante do rei, tinha que ser uma pessoa bem resolvida. Aí você entende por que Deus escolheu Neemias? É isso aí, pastora, que a senhora está falando. Acho que eu até me arrepiar aqui, ó. A senhora falou que eu tenho que ter um comportamento adequado com a minha situação. Eu me esforçava, sabe, para dar um sorriso, eu me esforçava para tratar bem as pessoas, minha vida é uma tragédia. Então agora, pastor, ó, vou amolar meu casco e sai de perto, que a coisa vai ser feia. Ó, estou até arrepiado, pastor, ó. Deus está falando comigo. Eu treinava, eu me policiava para ser assim, sabe, um pouco educado, um pouco gentil, um pouco... Mas agora, pastor, Deus falou comigo, olha que maravilha. Deus, eu estou sentindo Deus falando comigo. Vou afiar meus cascos, pastor, e agora vai ser assim, ó, como Deus quiser. Aquele que tiver perto de mim vai levar, pastor. Você está sabendo que não é isso, né? Não. Para ser copeiro do rei, tinha que ser uma pessoa bem-humorada. Tinha que ser alguém alegre. Tinha que ser alguém de bem consigo mesmo, com a vida resolvida. Pessoas mal-humoradas não têm vida resolvida. Por isso que fica tratando mal os outros.
Agora, o que Neemias manifesta não foi um comportamento inadequado. Ele manifesta aquilo que o Senhor estava trabalhando dentro dele. Então, o que havia dentro dele, aquele compungimento, aquele chamado, caracterizou-se naquilo que ele iria viver. É só isso. E a Bíblia diz assim, que ele temeu. A Bíblia diz assim no versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira, porque nenhum copeiro, ninguém pode levar tristeza perto do rei, tem que estar tudo bem. Eu temi, porque eu falei, pronto, agora. Nós que temos a porta, que temos Jesus, às vezes nós tememos. Às vezes nós passamos por situações de riscos, de temor. E somos humanos, mas somos humanos com propósito. A Bíblia diz assim no versículo 3, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Foi a saudação que se fazia. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Ele diz simplesmente a verdade. Diga comigo, sempre a verdade. Ele não inventou uma história, ele não mudou de assunto, ele diz, não, rei, não estou triste não, impressão sua. Ele falou, esse é o gancho. Eu estou com medo, mas esse é o gancho. Esse é o tilintar. Eu estou com medo, eu estou temendo, mas esse é o gancho. Então, quando você sabe que eu pus uma porta diante de você, ele diz, quem disse isso? Jesus. Então, você tem que olhar e analisar o seguinte, as oportunidades. Esse é o gancho, e ele identificou uma oportunidade. E ele diz, eu vou entrar por essa, eu vou dizer a verdade. Diga amém. Você sabe identificar as oportunidades que Deus tem te dado? As oportunidades de entrar por essa porta, até então ele não havia entrado pela porta. Até então ele estava na prática das características daqueles que entram pela porta. Aqueles que são compungidos adequadamente, aqueles que fazem oração, aqueles que são humanos, mas humanos com propósitos, aqueles que identificam a oportunidade. E a Bíblia diz assim no versículo de número 4, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Espera aí que eu vou falar com Deus e eu vou te falar o que eu quero. A porta que Deus abre sempre será uma porta para um oásis, para 70 palmeiras, para sombra e água fresca. Por isso que eu falo, uma das características de crente tem que gostar de trabalhar. Fala assim, meu irmão, você gosta de trabalhar? Olha, uma coisa que não combina com crente é vagabundagem, preguiça. Não combina. Não combina. Tipo assim, ocioso, galargadão, deixa como é que tá para ver como é que fica. Isso não combina com o crente. Combina com qualquer tipo. Principalmente com aquela que dobra o joelho no chão. Aquela coisa que cruza as pernas e fica... 2. Deixa o tempo passar, meu irmão. Deixa o diabo trabalhar. 3. Não é? Vai meditar. Qualquer religião aí pagã, qualquer religião do inferno aí. Mas para ser crente tem que gostar de trabalho, tem que gostar de desafio, tem que gostar de coisa nova. A porta que Deus abre para mim e para você é trabalho, é sacrifício, é empenho. Jesus é a porta por quê? Porque foi aquele que Deus deu para que nós pudéssemos entrar por ele. Foi o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, para que nós pudéssemos passar das trevas para a luz, do inferno para o céu. Aí ele fala sobre trabalho. A questão é, você quer trabalho, você quer ofício, você quer agir, você quer fazer, você quer... Deus, me abre uma porta. Eu quero a porta do Salmo 23. Não sei onde é que ele viu ali, que o Salmo 23 é para descanso, mas ele quer. Eu quero uma porta, Senhor, que ninguém me incomode. Eu quero uma porta assim de bonança. Eu quero coisa boa mesmo. Que coisa boa? Toda porta que Deus abre é para trabalho, é para ofício, é para suar a camisa, é para desgaste. Se você trabalhasse, sua vida estaria um pouco melhor. Pastor, mas eu já trabalho. Então trabalha mais, aí vai melhorar mais. Eu não estou falando do trabalho braçal. Estou falando de todo esse trabalho aqui que tem que ter. Orar, buscar, pleitear, buscar coisas novas. A Bíblia diz no versículo de número 5, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a...
Assumir responsabilidade de trabalho. Pastora, minha casa, minha família, meu casamento, assume a responsabilidade de restauração. A minha vida emocional, a minha vida, assume a responsabilidade de restauração. Começar, eu sempre digo isso a vocês, começar todo mundo quer, continuar ninguém quer. Alguém começou, largou, foi até você quem fez isso, recomece. Pega, recomece, comece de novo, vamos trabalhar, vamos. Diga, toda porta que Deus abre é para o trabalho. Uma coisa que Neemias entendia era que ele identificava se a porta estava só encostada ou era só virar a maçaneta. Você consegue identificar quando a porta ela só está encostada ou é só virar a maçaneta? Até então ele estava querendo uma porta aberta, agora ele consegue abrir a porta, quer ver? Ele consegue uma porta aberta. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Aí ele percebe e fala, opa, coisa está boa para o meu lado. Ó, estou sentindo a graça de Deus, a unção do Senhor. Você consegue sentir quando Deus abriu a porta para você? Neemias falou, tá, eu vou, mas não vou levar nada comigo? O que ele faz? Você consegue identificar as oportunidades? Deus é o autor da nossa liberdade. Neemias estava recebendo liberdade para trabalhar, para edificar, mas também ele é o dono das oportunidades. Você crê nisso? Deus é o dono das oportunidades. Se você quer oportunidade, você está no lugar certo, falando com a pessoa certa, porque Ele é o dono das oportunidades. Ele é o autor da nossa liberdade, Ele quem tem nos libertado, Ele tem nos abençoado, mas Ele é o dono das nossas oportunidades. E ele percebe que ali Deus estava com a mão. Aí ele diz assim, sabe o que é, rei? Eu não queria ir de mão banana, não, eu quero algumas coisinhas comigo aí. Ele disse assim... 7. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, disse-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitem passar até que eu chegue a Judá. Quero liberdade, salvo-conduto. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo... Olha para o seu irmão e diz assim, tem uma boa mão sobre a sua vida. Essa boa mão é a mão de Deus. Tem uma boa mão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pastor, porque a Dilma, porque o Lula, porque o Pitman, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tem uma boa mão sobre a sua vida. E não é a mão dela nem dele, é a mão de Deus. E caía, tô com medo, não sei não, a coisa tá feia, nossa, tô com receio, não sei o que vai ser. Você sabe o que vai ser. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso aí que você sabe, meu irmão. É isso aí que você sabe. Tem a boa mão de Deus sobre a sua vida. A questão é, você confia na boa mão de Deus? Quando é que a sua vida foi determinada por pai alcoólatra, por mãe desatinada, por parente desequilibrado? Nunca. Ele te deu o salvo-conduto de lá até aqui. Agora vai ser um governante. Ele diz assim, o Senhor Jesus, eu tenho a chave de Davi. Ele está dizendo, a política é minha, a política da sua vida é minha. É isso que nós temos que entender. Agora esses crentaiados, não sei o que vai ser, não sei o que vai ser, não sei. Você sabe sim. Você sabe que Deus é contigo. Você sabe que Deus é pela sua vida, que o grande amor dele é estendido sobre a sua sorte. A boa mão de Deus é sobre a sua vida. Ele é Deus sobre você, e você tem que confiar nele, no poder dele, na graça dele. É isso que você tem que entender. Ele te dá liberdade. Aí você deixa os grilhões da política te amarrar. Aí você deixa os grilhões da mídia te amarrar. Quem te libertou é Cristo. E não tem política, e não tem assombro, porque aquele que confia no Senhor não teme mau assombro. É isso que você tem que entender, meu irmão. A boa mão de Deus é sobre a sua vida. Deus tira do ímpio para dar para você, porque Ele tem aliança com você e você tem com Ele.
Você tem uma aliança, você confia nele, você acredita que ele é o dono do ouro e da prata. Deus quer pessoas que confiem nele. Deus busca pessoas que confiem nele. Neemias identificou uma porta destrancada. E ele diz assim: mande que eu tenha salvo-conduto daqui até Judá. E também eu quero madeira para que não chegue de mão vazia. E o rei deu. Porque a boa mão de Deus estava sobre mim. A boa mão de Deus está sobre a sua vida, sobre sua empresa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seu trabalho. A boa mão de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa confiar naquele que até hoje provou que nunca te deixou e que não vai te deixar. Quando ele disse, eu vou repetir de novo, eu tenho a chave de Davi. Ele diz assim, eu tenho o sistema político da minha igreja na mão, tanto dentro dela e sobre ela. O pão que você come não é por causa do governo do país. A água, a prosperidade que Deus tem te dado e todo socorro é por Ele. Ele na sua vida, Ele na sua vida. É Ele na sua vida. A Bíblia diz assim, que ele chega e ele encontra adversários. Toda porta aberta irá despertar adversários. Só que eu não tenho problema com a adversidade, você tem? Hã? Satanás é o nosso adversário, acusador, aquele que é uma pedra de tropeço no caminho de algumas pessoas. A Bíblia diz assim no capítulo 2, versículo de número 10. Ora, o que ouvindo Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, Sanbalate e Tobias, desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Simbologia de demônios esses dois, tanto Sanbalate e Tobias. O que Satanás não quer que você procure o bem, procure melhorar. Uma oração para esses dias, a confissão de José. Eu quero prosperar na terra da minha aflição. Pastora, mas no tempo de crise, muita gente fica fraca. Engano seu. A crise só revela o que existe dentro de nós. E a crise é uma ótima oportunidade para aqueles que creem em Deus, para aqueles que confiam no Senhor e para eles despontarem. A crise é uma ótima oportunidade para você dizer, agora a minha fé vai ser posta em prova, porque eu creio nele e eu confio nele. E você diz glória a Deus por uma oportunidade de revelar todo o investimento que ele tem feito até hoje. Amém? A Bíblia diz assim, que Satanás não quer o meu bem, ele não quer o seu bem, ele não quer que nós queiramos o bem, queiramos melhorar. Aí o que acontece? Há adversários. Paulo diz em 1 Coríntios, não precisa abrir não, 16:9. Deus me abriu uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Deus me abriu uma porta grande, eficaz, próspera, abençoada, eficaz, frutífera, mas há muitos adversários. Os adversários é comum, é normal surgirem. E qual o objetivo do adversário? Vamos lá, vamos ver. A Bíblia diz assim, versículo de número 10, 2:10, já lemos. Agora o 4, 1 ao 3. Abre lá no 4, 1 ao 3. Capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, o diabo não gosta que você trabalha, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizem, que fazem esses fracos judeus? Salientar a sua fraqueza, a sua impotência, a sua dificuldade. Você vai conseguir, você não vai conseguir, e tal. Aquela conversa de Cerca Lourenço que ele faz. Permite-se-lhe a isto, sacrificarão, acabarão num só dia. Isso aqui é para os ansiosos, que dá certo para os ansiosos. O diabo fala assim, o capeta, ele fala assim, mas isso aí é uma obra para muito tempo, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você não vai ter paciência, nem sabe se você vai estar vivo para ver isso aí. Aí o crente fala, mesmo, né? Dá certo isso aqui, ó. Vai sacrificar, vai acabar num dia. Quem disse? Nem Deus, que podia ter feito a terra num dia, não fez? Fez em 6, do 7º descansou? Fez tudo. Agora, como que eu quero que as coisas na minha vida aconteçam de uma hora para outra? Eu tenho que fazer a minha parte, saber esperar Deus trabalhar, Deus terminar, Deus fazer.
É ou não é? Mas não, isso aqui, essa tentativa dá certo. Os débeis, ele faz a primeira. Você é sozinho, você é fraco, você vê, ninguém está com você, né? Nem o irmão liga para você e fala, você está passando por prova, né, irmão? Está sendo provado, né? Estou contigo, não abro. E não abre, só Deus abre, não é verdade? Hein? Agora, aqueles que são inseguros, ansiosos, dizem, isso aí vai demorar muito, isso aí não adianta, para de investir. Mais uma vez, você vê, não está dando certo, está fazendo. Quanto tempo você já fez? Uma semana? Uma semana é muito, para com isso. Um mês é muito, um ano é que é isso? Você é um vencedor, é um campeão. Para com isso aí não vai virar nada. É a estratégia que ele usa. Nos débeis e fracos, você é sozinho. Nos ansiosos, vai demorar muito, vai acabar? Isso aí não vai acabar não, hein? Aí, versículo de número 3. Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí diz assim, o que vocês vão fazer? Não vai virar nada. Uma raposa vai encostar e vai derrubar o muro. Isso aí não vai dar certo, não vai funcionar. Essas são estratégias de Satanás. O que você faz com as estratégias de Satanás? Conversa. Só conversa. O que você faz? Quando as estratégias de Satanás é só conversa? Pastor, é só conversa. Ele tenta me desanimar. É um ataque pessoal. Só um ataque pessoal. Identifique. Ataque pessoal ou força belicosa. Ataque pessoal. Então vamos lá. O que ele fez? 4-4. Quando é ataque pessoal, o que você faz? Ora trabalha, ora trabalha, ora trabalha, trabalha, ora trabalha, ora trabalha, ora e trabalha, ora e trabalha, trabalha e ora, trabalha e ora. Ataque pessoal, oração e trabalho. Para conversar com o diabo igual Eva, não. Trabalha e ora. 4-4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio, a humilhação, a maldição que eles têm lançado sobre a cabeça deles. Dá-os por presa na terra do cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Por quê? O coração do povo se inclinava a trabalhar. Qual é a resposta de você a Satanás? Quando é um ataque pessoal. O que é um ataque pessoal, pastor? É aquelas baboseiras que ele fala. Você está sozinho, não vai dar certo, não funciona. Isso não vai chegar a lugar nenhum. O que você faz? Continua trabalhando e orando, trabalhando e orando, trabalhando e orando. Só que aí o que acontece? Ele vê que você não deu nem confiança para as conversas dele. Ele vai fazer o quê? Arregimentar esforços contra você. Aí a situação muda de figura. Vamos lá. Reforço. 4, 7, 8. Capítulo 4, versículo 7. Sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem dos seus intentos. E aí, se Satanás faz reforço, ligaram todos os inimigos para vir contra a obra que ele está fazendo. O que você faz quando o inimigo liga e faz reforço? O que você faz? Pastor, eu saio correndo. A Bíblia fala, fugir do diabo, ele correrá atrás. É isso que a Bíblia diz? Não é. Mas alguns crentes têm feito. Às vezes, sei lá, deve ter alguma miopia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Se o inimigo reforçou, você reforça do lado de cá. Você não tem reforço? Senhor, eu quero reforço, eu quero condição, eu quero instrumento, eu quero ter garra, eu quero ter reforço. O que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram. Reforça do lado de cá. Reforço do inimigo. 4, versículo de número 9. Porém nós, primeiro reforço, oramos ao nosso Deus. Aleluia. Primeiro reforço, ora mais. Olhe para o seu irmão e diga, ora mais. Primeiro reforço, ora mais. Primeiro reforço, ora mais. E aí, o que eles fizeram? Pois guardas, vigilância. Vigia o caminho. Analisa de onde é que vem, o que vem, quando vem, como vem. Pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Versículo 13.
Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas. Agora nós vemos o quê? Oração, vigilância e arma. Até agora você não vê arma aqui. Agora você está vendo arma. Até agora você só via pedreiros, construtores. Agora você está vendo construtores misturados com militantes. Mas sabe o que é, pastora? Eu sou uma pessoa assim da paz, eu tenho trabalho, sabe? Mas a minha personalidade, assim, eu não sou uma pessoa arrojada, eu não sou uma pessoa aguerrida, eu não sou uma pessoa assim, sabe? Forte, determinada. Sou uma pessoa tão assim, sabe? Sensível, como a Bíblia diz assim, delicada. Uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa assim, sabe? Não é? Uma boa hora para começar assim. Por quê? Porque ele virá com armas e você tem que estar armado e você tem que ser forte, sim. Por quê? Porque é a força que nos faz conquistar aquilo que Deus tem para nós. Você pode ser gentil, doce, educado, ameno, mas na guerrilha, na batalha, você tem que estar com as suas armas. Oração, olhão aberto, vigilância, olhar, analisar, ponderar. Outra coisa, armas de guerra. Terceira coisa que eles fizeram. Versículo de número 14. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: não os temais. Ele começa a falar da palavra. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então vamos ver o que é aqui. A reforço. Oração, vigilância, arma, palavra e 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam. Cada um com suas mãos fazia a obra. E o quê? Todo mundo, até quem carregava pó. Trabalho. O inimigo, ataque pessoal, só baboseira. O que você faz? Trabalha a hora, trabalha a hora, trabalha a hora. Reforçou, reforça também. Oração. Depois, vigilância. Vou olhar, vou analisar, vou observar. E depois, arma. E depois de arma, trabalho. Depois de trabalho, junto com tudo isso, palavra. Reforçou? Reforça também. O que aconteceu com o inimigo? O inimigo reforçou. O que você faz? Reforça. Primeiro que você faz, continua, oração, vigilância, armas, palavra, trabalho. E aí continua. Olha o que aconteceu, versículo 15. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um na sua obra. Diga, quando Deus abre uma porta, nenhuma adversidade pode fechar. O diabo, ele só consegue provocar adversidade do lado de fora? Não. Eu quero só um momentinho falar sobre adversidades internas. Você sabe que no meio de toda aquela situação houve adversidade interna? O diabo às vezes consegue mexer naquilo que está perto de você. A Bíblia diz que houve uma contenda no meio do povo, os pobres contra os ricos. Houve uma contenda. E Neemias tinha que ter habilidade para resolver aquela contenda. O diabo muitas vezes pode mexer em coisas muito próximas de você. Família. Coisas que estão ligadas a você. E você tem que ter habilidade. A Bíblia diz assim no capítulo 5, versículos 6 e 7. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. Considerei comigo mesmo no meu coração. Pensei antes de decidir. Analisei. Ponderei, busquei de Deus a melhor solução, a melhor situação. As adversidades externas e adversidades internas. Quem sabe você nessa noite está passando por uma adversidade interna. Por quê? Deus te abriu uma grande porta. Essa porta se chama Jesus Cristo. E você tem que vencer as adversidades internas. Mas pondera bem, pensa bem, analisa. Não vai fazendo as coisas de uma maneira intempestuosa, não. Uma situação involuntária, não faça isso. Ele pensou bem, chegou nos ricos, nos magistrados, conversou, falou, eles reconheceram e tudo ficou bem. Para nós terminarmos 6,16, só para você ver o desfecho dessa situação. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos.
porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Os inimigos ficaram desanimados e prostrados, porque viram o lado que Deus estava. Prostração, desânimo, preocupação é para o seu inimigo. Para você é confiança, para você é cura, para você é milagre, para você é porta aberta, para você é luta, para você é determinação. Desânimo, apatia, murmuração é para o diabo. Fica abrindo a tua boca e reclamando. Porque o dia não foi bom, porque a coisa está... Fica traindo maldição sobre a sua vida. Esse tipo de coisa é para o inferno, é para os filhos das trevas, é para o diabo. A sua boca foi limpa para você glorificar a Deus e falar e bendizer o nome dele que está vivo. Ele diz: eu abri uma porta para você, grande e eficaz. Ninguém pode fechar essa porta. Amém? Você tem que confiar nisso, meu irmão. Você tem que ser mais animado. Olha para o teu irmão, vê se ele tem esse ânimo aí, ó. Do Deus do céu abriu uma porta para ele. Vê se ele tem esse ânimo. Deus abriu uma porta para você. Não foi o Lula, não foi a Dilma, não foi o presidente que vai vir ou que já foi. Foi Deus. É Deus que abre essa porta sobre a sua vida. E você tem que ter ânimo, determinação, destreza, habilidade e se comportar como um crente. Falar como um crente, pensar como um crente e agir como um crente. Adversários existem, sempre existiram. Mas a resposta que você dá ao adversário, ataque pessoal, o que é? Trabalho e oração. Adversidade unida, eles unem, você reforça também. Oração, vigilância, armas, palavra e trabalho. Esse é o reforço para o inimigo. É Deus quem fez a obra na sua vida até aqui. E é Deus quem vai continuar fazendo. Deus está do teu lado. Aí você vê os filisteus reclamando, você quer reclamar também. Não faz isso não, meu irmão. Filisteu reclama mesmo. Filisteu reclama. Você não é filisteu, é? Você é filho de Deus.